Olá a todos. É bom vê-los em meu canal. A história que vou contar a vocês hoje é pura, verdadeira, cruel e gentil. É verdade que todas as coisas ruins que acontecem na vida acontecem por uma razão. Dizem que podemos apreciar as coisas boas. As coisas quando elas acontecem conosco. Espero que você goste dessa história. Desejo a vocês uma experiência agradável de visualização. Talvez você mude de ideia? Marco perguntou. Um jovem estava deitado em uma enorme cama de casal e olhou para sua esposa com um sorriso. Eles se tornaram cônjuges não faz muito tempo. Melanie foi seu amor à primeira vista. Ele a viu apenas uma vez e não conseguia tirar isso da cabeça. A loira alta e esguia era de família simples, não tinha absolutamente nenhuma ambição. A mãe da menina trabalhava como enfermeira, então Melanie tinha o amor pela medicina em seu sangue. Ela sabia desde a primeira série o que ela se tornaria quando crescesse. E assim aconteceu. Ela cresceu, mudou-se de sua cidade natal para a cidade e conheceu o belo Marcos. Melanie estava fazendo um estágio em um hospital local. No trauma, Marcos foi levado em uma ambulância. O cara escorregou, caiu, teve uma fratura exposta na perna. Marcos desmaiou várias vezes a caminho do hospital. Ele passou por uma cirurgia de emergência. Quando Marcos acordou, Melanie foi a primeira pessoa que ele viu. Pensei ter visto um anjo. Eu morri. Eu fui para o céu, mas e quanto a todos os meus pecados? Ele perguntou sério. Melanie sorriu para ele. Já tinha atendido pacientes após anestesia e nunca tinha ouvido falar de nada parecido. Todos os seus pecados foram perdoados, agora tudo ficará bem com você, disse ele. Depois disso, um médico se aproximou e disse a Marcos que, na maioria dos casos, os pacientes não morrem de uma perna quebrada, mesmo que seja tão grave. Marcos se apaixonou por uma enfermeira que o tratou como família. Ela era diferente das demais, porque não só ajudava o médico a tratar, mas sabia brincar, animar. Quando ele entrou na sala, imediatamente ficou 2 graus mais quente e muito mais brilhante. Isso foi notado por todos os pacientes. Desde então, vários anos se passaram, o relacionamento deles foi tranquilo, sem uma briga de despedida. Os pais de Marcos eram ricos empresários. Todos na cidade os conheciam, exceto a recém-mudada Melanie. Ela não fazia ideia do bem-estar da família Marcos, então sabia com certeza que o relacionamento deles não tinha base material. Os pais do menino observaram atentamente a menina, mas rapidamente perceberam que ela era completamente inocente. A própria Melanie se ofereceu para salvar todos do aborrecimento do casamento, apenas assinando quando Marcos a pediu em casamento. Por sua vez, quando Melanie engravidou, Marcos começou a oferecer-lhe a saída do hospital. Havia muitos pontos negativos, o trabalho era nervoso, no começo ele levava tudo a sério. No entanto, a garota recusou todas as vezes. Mesmo quando cheguei em casa chorando. Com o início da gravidez, Marcos passou a protegê-la, como se ela fosse um vaso de vidro. Melanie teve que puxá-lo de volta. Mas ela fez isso com cuidado, para não enfrentar os sentimentos de uma pessoa que só se importava com ela. Você já ofereceu. Já considerei sua oferta e decidi que não queria ir embora. Cirurgiões de primeira classe trabalham em nosso hospital e já me acostumei com o departamento. E a sua enfermeira-chefe? É Mimra que o levará adiante, e tudo pode acontecer. Melanie sorriu com indulgência. Por exemplo. Mas Melanie não me obriga a dizer isso em voz alta. Eu até ouço essas palavras. Não quero deixe-me levá-lo a uma clínica com um amigo de seu pai, o Sr. Jacobson. Ele é um ótimo cirurgião. Você fará o mesmo, receberá o dobro e sem problemas. Melanie sentou-se na beirada da cama. Eu estava pronto para ir trabalhar. Ela estava vestindo um terno cinza, uma camiseta branca, cinzeiros longos, o cabelo preso em um rabo de cavalo. Tudo estará bem. E um cara mau não é motivo para mudar de emprego. Tudo me convém. E não se preocupe, então você precisa de nervos fortes.
Até que o bebê nasça, não há com o que se preocupar. É aí que nasce o problema, vai ser tanto que vai dar para 10 pessoas. Aproveite os últimos meses com calma e tranquilidade. Ela beijou o topo de sua cabeça e começou a trabalhar. Lá, a enfermeira-chefe, Sra. Amanda Kowalski, olhou para ela. Era uma mulher gordinha de cerca de 50 anos com uma cabeça semicareca, na qual o cabelo dos sobreviventes da tapeçaria química estava enrolado, criando pequenos rolos, mas a careca ainda brilhava. Ela está aqui, Amanda perguntou sarcasticamente. Olá. Ele veio, claro, hoje é a minha vez. A última vez também foi sua. Só que agora tive que tirar a menina de férias para você, relembrou. Melanie suspirou, vestida com roupas de trabalho. A última vez que fiz um exame de rotina. Afinal, eu avisei com antecedência que, se você fizer isso em nosso hospital, revisaria aqui. E eu tive que ir para o outro lado da cidade. A propósito, eu e meu marido descobrimos que teremos um menino, Melanie sorriu. Tentativas inúteis de construir um relacionamento com a enfermeira-chefe. Parabenizou reservadamente o colega e saiu gritando com a nova enfermeira. Que o tempo todo recebi dela. Quanto mais fraco o funcionário, mais voluntariamente aqueles que gostavam de se afirmar às custas dos outros o abordavam. A senhora Kowalski era uma mulher profundamente infeliz. Seu marido a trocou por outra. Encontrado mais jovem. As crianças cresceram e se mudaram. Eu estava sozinho e triste. Ela era apreciada no trabalho. Já que a senhora Kowalski vivia exclusivamente de seu trabalho. Ela não tinha mais nada na vida, exceto 4 gatos que a esperavam fielmente em casa. Corria o boato no hospital de que ele tinha muito mais gatos. Mas a própria Amanda admitiu a existência de apenas 4 animais de estimação e um enorme aquário com peixes. Quando o turno do dia acabou, Melanie ficou sozinha no apartamento. O cirurgião de plantão, como sempre, era um profissional em sua área, mas muitas vezes maltratado. Ele poderia ter feito a operação mesmo embriagado, mas não foi autorizado a trabalhar naquele estado. Melanie já conhecia essa característica dele e sempre tentou disfarçar. Certa vez, este cirurgião a defendeu perante a senhora Kowalski e defendeu seu direito de trabalhar no departamento. A enfermeira-chefe estava tentando expulsar Melanie desde que ela estava na residência. Melanie vai ficar, ponto final, disse o cirurgião, ela poderia substituir você, Amanda e eu, se ela estudasse. A menina é responsável, meticulosamente dedicada à medicina. Esses quadros não estão espalhados. Era perto da meia-noite quando uma mulher entrou no apartamento. Melanie a viu na sala de espera. Não havia lugar para morar nele. O estranho recebeu uma surra severa ou sofreu um acidente. Foi difícil de entender. Ajuda-me, por favor. Ela implorou. A vítima aparentava ter cerca de 25 anos com roupas masculinas muito pobres, calças largas e cabelo esvoaçante. Parece que ele era um sem-teto. Ou ele se envolveu em uma história muito ruim. Senhora Cooper, uma jovem enfermeira do pronto-socorro virou-se para Melanie, você não tem papéis. Ela é uma sem-teto. Algo como isso. Como vamos recebê-lo? Quase fui demitido este mês quando atendi um paciente assim. Eles não são pagos por eles. Melanie olhou séria para o jovem talento de roupão. A garota era tímida. Eu estava com medo de dizer muito. Nada, Cathy, digamos que ficará sob minha responsabilidade. Eu pagarei pessoalmente os custos do tratamento e, se necessário. Melanie pegou a vítima debaixo dos braços e a conduziu até seu apartamento. Posso ligar para o Sr. Liam? Perguntou a enfermeira, sabendo que quando está no curral não chama ninguém. Eu cuido disso primeiro. O Sr. Liam está indisponível no momento. Não há necessidade de preocupá-lo. E não há nada que eu não possa enfrentar, Melanie sorriu, segurando o sem-teto quase morto. Eles colocam na mesa. O que aconteceu com você? Melanie perguntou,
tratando as superfícies machucadas de seu rosto e pescoço. Luta. Eles me bateram com garrafas. Preso na história, ele quase morreu. Acho que tenho pedaços na cabeça. Melanie viu sangue em seu cabelo e quase vomitou. Eu precisava de um cirurgião. A ferida era profunda. Mais tarde, o mesmo ferimento foi encontrado na mão da vítima. Os fragmentos estavam espalhados por toda parte, como se tivessem sido colocados ali deliberadamente. O paciente tinha uma unha quebrada, um lábio quebrado e um nariz quebrado. Era óbvio. Melanie foi trabalhar. Ela avaliava os danos, limpava, descontaminava e suturava todas as feridas, dava analgésicos ao paciente e fazia raios-x ela mesma. Ele testemunhou que o nariz não estava quebrado. Após 30 minutos, Melanie entrou na enfermaria e sentou-se no sofá. O paciente adormeceu. Melanie também ficou deitada em um sofá estreito por 40 minutos. Até conseguir tirar uma soneca. Em seguida, serviu-se de café, animou-se e anotou os dados da paciente no cartão, já que deu apenas seu nome, Vema. Melanie decidiu trapacear e, em vez de seus dados, anotou os seus. No entanto, os problemas ainda não puderam ser evitados. Você gostaria de me explicar por acaso por que você veio até nós ontem com vários ferimentos e hoje a sala está vazia? Não, as vitaminas, os curativos, os lenços, os antibióticos acabaram. Como você explica isso? Perguntou o médico-chefe. A senhora Kowalski assumiu de manhã cedo. A enfermeira que estava internando não conseguia ficar calada sobre a moradora de rua que havia chegado. Ele rapidamente descobriu que ela estava desaparecida e foi escrever um relatório para o médico-chefe. Melanie não ficou nem um pouco surpresa. A mulher ficou gravemente ferida. Ajude ela. Foi por isso que entrei na medicina. Sr. Torres, para ajudar as pessoas. E não vou me desculpar. Entrei com meus dados. Esse cancelamento é, na minha opinião, apolítica. Você pode descontar do meu salário tudo o que eu dei a ele comigo quando ele foi embora. O médico-chefe balançou a cabeça. A senhora Kowalski, que estava parada no canto do escritório, deu a Melanie um olhar desgostoso. Claro, você agiu de acordo com sua consciência, mas entenda que não podemos salvar todos os desabrigados. De acordo com nossa política médica, a recepção é realizada com estrita responsabilidade, argumentou. Você ainda tem um juramento médico? Acrescentou Melania. O Sr. Torres mandou a enfermeira-chefe ao local de trabalho e, quando ela saiu do escritório, rasgou o relatório. Melanie, esta é a primeira e última vez. Você sabe, Lia e eu somos bons amigos. Servimos juntos, estudamos juntos e trabalhamos juntos. Ele te elogiou muito. Mas até ele entende que os requisitos modernos há muito são contrários à medicina. Em breve, o juramento do médico será removido da vida cotidiana. Disseram-me que fizeste um raio-x. O que ai? Melanie assentiu. Estruturas ósseas inalteradas. O nariz não está quebrado, está reforçado com um septo, mas isso, ao que parece, já é fisiologia ou sinusite crônica. Eu tive que me costurar. Sim, havia muitos fragmentos. Eu fiz tudo. Lev Borisovich Zovovichoribo me ensinou. Eu fiz. O médico-chefe sorriu. Mas vá dizer à senhora Kowalski que lhe dei uma boa bronca. Melanie agradeceu a compreensão do médico-chefe e foi se preparar para ir para casa. Ele jurou à senhora Kowalski que continuaria pensando com a cabeça e fazendo tudo como deveria ser. Ela estava satisfeita consigo mesma. Mas, aparentemente, ela estava chateada porque Melanie não foi demitida. A menina voltou para casa e deitou-se na cama. A fome terrível da mulher grávida forçou a comer primeiro e depois mergulhar em um sono de 4 horas. Então Marcos voltou para casa. Ele se deitou ao lado dela e abraçou sua esposa. Como foi seu dia? Como você e o bebê estão aqui sem mim?
Ele perguntou, sentindo Melanie puxar-se gentilmente para seus braços. Tudo está bem. Aliás, a esposa dele salvou uma vida hoje. Claro, quase saí voando do trabalho, mas valeu a pena. Melanie contou brevemente a ele toda a história de sua aventura noturna. Por que Emma não ficou? Anton perguntou. Ela mesma veio ao quarto da minha irmã, agradeceu, disse que estava bem melhor. Ela até me pediu para tirar uma foto com ela. Ela perguntou meu nome. E prometeu me encontrar na rede social assim que comprasse o celular na casa de penhores e escrever uma boa crítica. Eu já postei uma foto. Olhe aqui. Melanie estava mostrando a Marcos a foto de uma garota pálida e assustada. A esposa da foto estava, como sempre, deslumbrante. A legenda abaixo da imagem dizia: Emma fica bem logo. Você é apenas um milagre comigo, disse Anton e beijou sua esposa. Me sinto mal por ela. Ela é da minha idade. E você sabe, eu também cresci em uma família pobre, mas ela teve um destino muito triste. Emma cresceu na pobreza. Durante toda a sua vida, ele e sua mãe fugiram de um pai que bebia. Ele os espancou até a morte. Então ela perdeu a mãe. Um dia o golpe foi fatal. O pai foi preso, mas foi solto recentemente e continua a beber. Ninguém a ajudou em nada. Por um tempo ele morou na rua. Ela era sem teto, então um cara gostou dela e fugiu com ele. E acabou por ser um cafetão. Ela sofreu lavagem cerebral e foi intimidada por um longo tempo. Emma fugiu do primeiro cliente que recebeu ordem de atender. Por isso, espancaram-na quase até a morte e a deixaram para morrer na rua. Ela chegou ao hospital por várias horas, perdeu a consciência no caminho, foi espancada em alguma casa com pés, mãos, garrafas vazias e depois simplesmente jogada pela janela do segundo andar. Ele poderia ter morrido, mas graças a Deus deu tudo certo. Marcos balançou a cabeça. Para onde ela foi, se tal situação? Talvez devêssemos tê-la trazido para nossa casa? Nós a ajudaríamos a encontrar um emprego. Eu ofereci, mas Emma recusou. Ela apenas me pediu para colocar esta foto e dizer meu nome para ela me encontrar mais tarde e me agradecer. Ela perguntou onde está meu perfil, como encontrá-lo. Sugeri que ele apenas pegasse meu telefone, mas ele não quis. Conversaram longamente sobre o vagabundo. Marcos preparou o jantar para sua amada e a alimentou. Vários dias se passaram. Melanie costumava ser questionada sobre o estranho na foto. E com tanto orgulho ele respondeu que salvou a vida dessa garota. Foi então que Melanie percebeu o que ela mais queria. Ela gostaria de ser médica. Sua mãe lhe disse desde o início: torne-se um terapeuta. Mas Melanie recusou. Foi caro e difícil. Você conseguirá vagas financiadas pelo Estado agora e no próximo ano será reprovado em qualquer exame e voará? Porque ela não podia pagar essa educação. A faculdade de medicina também tinha lojas baratas, mas o custo da educação era acessível. No entanto, Melanie estudou tão bem que sua mãe nunca teve que pagar por ela. Melanie tinha acabado de terminar seu turno naquele dia e estava a caminho de casa. Ele recebeu uma ligação do pai de Marcos, Sr. Mason Cooper. Melanie, me diga, qual é a garota que está com você na foto? Perguntado. Melanie ficou surpresa com a atenção dada a esta foto. Este é meu paciente. O que? Melanie perguntou. Ela se parece muito com a minha irmã. Qual é o seu nome? Emma, respondeu Melanie. Um sobrenome, um sobrenome? O Sr. Cooper estava animado. Você realmente acha que esta é sua irmã? Perguntou Melanie. Ele não disse seu sobrenome. Ainda não havia documento. Com ela, ele se envolveu em uma história muito ruim. Melania, onde está você? Estou indo atrás de você agora, quero conversar. Está ocupado? Perguntou o Sr. Mason. Meia hora depois, Melanie e o sogro estavam sentados em um café.
Ele pediu frutas frescas e suco para Melanie, mas ela recusou. Comer, comer. É disso que meu neto precisa agora. Eu não sei o que meu Marcos está alimentando para você. Ele sorriu. Melanie comeu frutas e contou a ele sobre o paciente. Por que você está tão interessado? Minha irmã teve uma filha e o nome dela era Emanuele, mas Ruth só a chamava de Emma. Ela tem uma notável semelhança com Ruth. Quase tive um infarto quando vi essa foto. Devemos encontrá-la. Ela disse que mora em algum lugar perto da estação. Muitas vezes acontece lá, porém, não sei por que ele me disse isso. Melanie deu de ombros. Tudo bem, obrigado. Eu vou tentar achar. Se não puder, terei que conectar meus conhecidos da polícia. Eles sinalizarão sua biometria e pesquisarão no banco de dados. Qual a idade dela? Ela tem 22 anos. Sr. Cooper, você era um homem teimoso. A casa valorizava sua família mais do que tudo no mundo, mas, infelizmente, ele perdeu quase todos os que amava. Houve uma apreensão de invasores, os bandidos demoliram sua casa, apenas o Sr. Cooper sobreviveu. Seus pais e avô morreram. Felizmente minha irmã mais velha não estava lá. Ela já morava separada com o marido. O marido dela também entrou no negócio e eles começaram a receber ameaças. Mamãe deu à luz Mason em uma idade muito madura e ele ainda era pequeno. Houve ameaças por vários anos. Confrontos, guerra por território, por negócios. Quando o marido da irmã mais velha, David Freeman, descobriu que todos eram ordenados, pois já haviam recebido ordens de toda a família Cooper, eles fugiram pela última vez. Mason falou com sua irmã naquele dia de setembro. Estamos nos escondendo. Meu marido ligou para um amigo da cidade. Ele disse que nos cobriria. Vamos viver com ele até que tudo se acalme. Um abraço para você, Mason. Espero te ver pronto. Despediram-se sem saber que esta era a última conversa. Mason estava perto de sua irmã, com medo de que ela o culpasse pela morte de seus pais. Mas ela apoiou seu irmão. E depois de sua morte, eles só ficaram mais próximos. Mas Mason também a perdeu. Mais tarde, quando o próprio Sr. Mason já havia entrado no negócio, ele se divorciou de sua esposa. A mãe de Marcos deixou sua família e se mudou para o Canadá com seu primeiro amor. Ele raramente ligava, mas sempre ficava muito alegre quando falavam com ele. Aparentemente, estava tudo bem com ela lá. A mãe de Marcos cresceu lá e estudou lá. Muitos amigos e parentes permanecem no Canadá. Ela sempre foi atraída para lá, mas não se atreveu a sair quando Marcos era pequeno. Mason fez todo o possível para que sua esposa não precisasse de nada. Mas ela não precisava de dinheiro. Simplesmente não se encaixava. Ela foi atraída para sua terra natal. Melanie lembrou-se da mãe de Marcos. Ele deixou a família no momento em que se conheceram. O cara estava muito preocupado. E apenas Melanie o ajudou a chegar a um acordo, deixar sua mãe ir e desejar-lhe felicidades. No final das contas, o principal é que ela esteja viva, com saúde e feliz. E o resto é fácil de resolver. O Sr. Mason Cooper encontrou Emma muito em breve. Melanie voltou para casa para ver que o paciente que ela salvou estava sentado em casa. Eles se abraçaram. Esta é minha sobrinha, disse Mason Cooper com orgulho. E ela disse que de acordo com os documentos ela realmente era Emanuele. Mas ninguém a chamava assim na cidade onde ela cresceu. Ela só conhece o pai. Ele ainda mora lá bebendo e vicioso. Ele tornou a vida insuportável para ele e matou sua mãe enquanto ele estava bêbado. Temos que descobrir. Vou lá e ver por mim mesmo. Eu esperava tanto que Ruth estivesse viva. Minha mãe foi assassinada, Emma encolheu os ombros, comendo doces de um vaso. A garota estava aparentemente com fome quando o Sr. Cooper a encontrou na rua. Ele disse a Melanie que a ajudaria de qualquer maneira, mesmo que não fosse sua sobrinha.
Simplesmente porque eu lembrava de sua irmã e por sentimentalismo. Afinal, seu dinheiro é suficiente para ajudar 1000 dessas meninas. Melanie gostou de sua iniciativa. Ela estava sinceramente feliz por ele ajudar uma garota com um destino difícil. A viagem ao túmulo da mãe de Emma deixou mais perguntas do que respostas. A fotografia da lápide que apareceu diante de Mason Cooper não era o que ele esperava ver. Mas foi, por um lado, até bom. Portanto, ainda havia esperança de que sua irmã estivesse viva. Não é Ruth. Sim, eu disse a você que o nome da minha mãe era Lala, Emma disse, confusa. Eles voltaram para a cidade tarde da noite, e Emma passou a noite na casa de Cooper. Senhor, ele preparou um quarto para ela. Ele estava feliz por haver pelo menos alguém na casa. A solidão torturou completamente um velho. Marcos e Melanie visitaram, mas nunca pernoitaram. Ele nunca foi capaz de viver sozinho depois que sua esposa o deixou. No dia seguinte, Melanie levou Emma para fazer compras. O Sr. Mason Cooper deu-lhe dinheiro para comprar tudo o que precisava. Um conjunto completo de roupas para todas as ocasiões. Mesmo com as ações, gastaram uma fortuna. Emma estava feliz. Ela não é nada má. E ela sempre quis ter uma boa aparência. Mas nunca houve dinheiro para isso. E então ela se sentiu como a Cinderela. Emma riu, brincou e riu, sem perceber que Melanie estava muito cansada. Melanie achou difícil andar por tanto tempo, mas à tarde disse à nova amiga que estava cansada e queria ir para casa. Ok, eu vou com você. Não tenho mais coisas. Vou comprá-lo na próxima vez, disse Emma. Além de uma ida ao cemitério, os documentos da menina foram recuperados do banco de dados. Ao vê-los, o Sr. Cooper Sr. ficou novamente bastante intrigado. Ele indicou que a menina nasceu e foi criada na cidade, mas a data de seu nascimento era a mais próxima possível do aniversário de sua sobrinha. No mesmo ano e no mesmo mês, mas tudo dizia que não era ela. Mas por que, olhando nos olhos dela, ele viu sua irmã? Para chegar ao fundo da verdade, Mason perdeu a paciência no meio da noite e foi ao endereço registrado de Emma. Ele parou o carro por volta da meia-noite e bateu com força na janela. Apenas na terceira batida uma maldição foi ouvida na casa, e logo a porta da frente rangeu. O que diabos você precisa para eu trocar amanhã? Eu ouvi de lá. A sentença era decentemente sobre escolha e palavrões. Do que ficou imediatamente claro que a pessoa, para dizer o mínimo, não gostou do convidado da noite. Meu nome é Sr. Mason Cooper. Vim falar da sua filha. O homem saiu para a varanda. Ele estava com muito sono, mas a menção de sua filha ele imediatamente caiu em si. E Emma? Perguntado. Perdi minha Ruth. Ela e o marido estavam se escondendo de bandidos na década de 1990. A menina era muito jovem. Eles se foram. Emma é realmente sua filha? Você sabe algo sobre isso? Vá dormir, cara. Não havia nada disso. Ela é apenas minha filha e é isso. Sair. Então o segurança de Mason, que ele às vezes levava consigo para importantes negociações de solidez, saiu do carro. O nome do homem baixo e de ombros largos era Colin. Nos anos 90, ele levou um tiro por Mason, e eles têm sido companheiros próximos até agora. Mason conseguiu um segurança para Colin no melhor banco da cidade e pediu pessoalmente um bom salário para ele. E como ele era um cliente importante desse banco, é claro que ele se encontrou no meio do caminho. Colin conseguiu chegar até o dono da casa antes que ele fechasse a porta, agarrou-o pelo peito e arrastou-o para dentro de casa. De lá vinham gritos, pancadas e xingamentos. E Mason olhou para o céu estrelado. Ele não se importava com o que Colin estava fazendo para conseguir que o cara rude falasse. Sr. Cooper, pode entrar. O dono da casa está feliz em recebê-lo e terá prazer em dizer o que quiser, Colin sorriu. Mais como um armário no centro das mesas do que uma pessoa, Mason entrou.
O dono da casa sentou-se em uma cadeira e tentou estancar o sangramento nasal. Havia louça no chão, mas no geral estava bastante limpo para o covil solitário de um ex-prisioneiro. Você quer saber sobre essa família? Eles vieram até mim? Sim. Ele sabia seu destino. Aprendemos juntos. Fui testemunha do casamento dele. Você só não espera que o agrade agora, disse o dono da casa espancado, tentando estancar o sangramento. Cooper Sr. girou a cadeira para trás e sentou-se nela. Apenas diga a verdade. Esta é minha família, minha irmã. David ligou e disse que ele e Ruth estavam a caminho. Ele explicou a situação. Eu estava sozinho então. Minha família não estava aqui, eles foram embora. Longa história. Em geral, divergimos naquela época, nunca vivemos bem em harmonia. Mais direto ao ponto, corrigiu Mason. Todos chegaram. Eles tinham uma menina nos braços. Os pais assustados também estavam em pânico. Eu organizei para todos, eles passaram a noite. E de manhã meu amigo me ligou. Ele morava na periferia, viu que eu tinha hóspedes. Ele disse que 3 enormes carros pretos chegaram à cidade. Pessoas sérias perguntaram sobre meus convidados. Ele não contou, mas eles ligaram para todas as casas. É claro que não há segredos na aldeia e eles descobririam de qualquer maneira. Eu não sabia como salvá-los. Ele os ofereceu para sentar no porão, mas eles disseram que essas pessoas ainda os encontrariam, se necessário, eles queimariam a aldeia. Juntaram-se e quiseram ir pela margem do rio. Eu disse que seria mais difícil para eles com uma filha. Eles não vão tocar na criança. Eles não sabem com quem ele se parece. Tirei a menina deles e nunca mais os vi. Eles cometeram um grande erro levando seu carro, projetado para jogar à frente da curva. Tenho certeza de que em algum lugar fora da cidade um quarto carro preto os esperava. Não sei que tipo de pessoas eles eram e o que aconteceu entre eles. Mas eu estava com medo. Pela primeira vez na minha vida, olhei nos olhos de pessoas que vieram para matar. Eles praticaram iniquidade e não temeram nem o julgamento humano nem o julgamento de Deus. Quando eles entraram em casa, Emma chorou. Eu disse a eles honestamente, como é, que 2 pessoas vieram até mim, um casal, meu amigo e sua esposa, e eles saíram pela manhã. Eles me bateram, a casa foi revistada. Implorei que não tocassem na criança e eles não tocaram. Eles não sabiam que ela era sua filha. Depois de dar a volta na minha casa, eles saíram, até abrindo os andares para ver se tinha um galpão onde ficava o celeiro. Foi aqui que tudo acabou. Vendi o cavalo para pagar o jogo. Eu não queria entregar a garota e decidi ficar com ela. Ainda assim, ela é a filha do meu melhor amigo. Eu dei a ela um grande suborno e ela se tornou minha de acordo com os documentos. O nome do menino era Emanuel, especificou Mason. Sim, Emanuel. Mantive o nome que meus pais deram. E o nome dela era simplesmente Emma. Ela não sabe de nada que eu não disse. Saindo de casa, Mason olhou para o céu. Eles entraram no carro, mas nunca o encontraram. Onde eles estão então, e o que aconteceu naquele dia? Se eu soubesse como seria terrivelmente doloroso viver neste mundo, sem você eu pegaria minhas armas e iria atirar. Para você, para a sua família. Ela balançou a cabeça e enxugou uma lágrima. Colin congelou à distância. Ele não subiu, mostrando tato. A solidariedade masculina estava em ação. Mason balançou a cabeça e entrou no carro. Colin fez o mesmo. Eles foram para casa, onde Mason Cooper caiu em um sono profundo. Ele sonhou com sua irmã e que a havia perdido. Ele ligou para ela e procurou por ela em todos os lugares, mas não conseguiu encontrá-la. Mason acordou suando frio, balançou a cabeça e foi para a cozinha. Uma dose de uísque invariavelmente o ajudava a sair dos pesadelos. Oh, eu não sabia que você estava acordado também, disse Emma. Vamos.
Você quer uma bebida? Ele perguntou sorrindo. Ele olhou para ela e se perguntou se ela era sua sobrinha ou não. O simples fato de que Emma lembrava tanto de sua irmã era uma graça de Deus. Não, você é. Isso me ajuda com pesadelos, explicou ele. Emma bebeu um pouco de água e saiu. E Mason se perguntou se deveria contar tudo. Ela tinha o direito de saber. No entanto, tudo foi decidido por si só. De manhã, seu pai ligou para ela e disse a ela. Emma chorou e então abraçou Mason e pediu que ele contasse a ela sobre mamãe e papai. Eles passaram o dia inteiro juntos. E à noite, outro segredo foi revelado. O mais importante. O telefone de Mason tocou quando o sol estava se pondo. Era Colin, seu assistente. Você pediu mais informações? Então, perguntei na aldeia sobre este caso. Muitas pessoas lá sabiam sobre ele. Acontece que, Sr. Cooper, um morador local viu 3 SUVs pretas perseguindo o carro de sua irmã. Eles chegaram ao lago. De acordo com uma testemunha ocular, o carro foi empurrado para lá. As mãos de Mason tremiam. Você revisou as informações? Perguntado. Sim, eu sabia que você gostaria de ler o lago e entrei em contato com o serviço. Agora o carro foi retirado do lago. Contém 2 esqueletos. Não há erro. Os números correspondem. Esta é sua irmã e seu marido. Mason chorou. Emma caminhou até ele. Ele percebeu que era sua mãe. Eles a encontraram? Encontrado? Ela está viva, a garota perguntou. Espero que tenham sido lágrimas de alegria? Depois de alguns dias, os especialistas fizeram uma identificação e confirmaram que o esqueleto da mulher pertencia a Ruth e o segundo ao marido. Mason enterrou sua irmã, ordenou magnificamente uma enorme estátua de um anjo no túmulo. Todos os familiares e amigos estavam no enterro. Depois disso, ele se sentiu melhor. Ele conseguiu fazer isso. Eu poderia encontrá-lo. Agora ele poderia ir ao túmulo dela, falar com ela. Ele também costumava visitar aquele lago e sempre deixava 2 rosas vermelhas no local onde a vida de Ruth parou. Um mês se passou. Mason começou a se sentir mal. Ele atribuiu tudo ao estresse e ao cansaço. Mas Melanie disse a ela para fazer um exame urgente e completo. Ele tinha doenças crônicas. Como todo mundo de sua idade, e Mason sabia sobre eles. Eu odiava hospitais, toda vez que encontrava novas desculpas para não ir lá. Melanie já estava grávida de 6 meses, ela não podia fazer o sogro vir até ela, então ela pediu a Emma para falar com ele. Meu tio é um homem saudável, pare de entrar em pânico, declarou, recusando-se a ajudar. Mason Cooper foi levado às pressas para o hospital com urgência quando teve uma convulsão. Melanie soube imediatamente que o assunto era sério. Além dos sinais óbvios de exacerbação da doença pancreática, a aparência de Mason mudou. Ele ficou magro, começou a suar com frequência e perdeu as forças. Naquela noite, o médico saiu da sala de cirurgia e disse: Nós estancamos a hemorragia interna, Melanie, disse ela, mas não há mais nada que possamos fazer. É tudo muito ruim para ele. O pâncreas não funciona, a julgar pelo seu estado, está gravemente ferido. Não sei o que ele usou, mas tem um tumor. E pelo que vi, é mau. Esses pacientes com bom tratamento podem viver vários anos, mas na maioria das vezes a conta vai para os meses da semana. Esta é apenas a minha conclusão preliminar. Tiramos uma parte do tumor para analisar, vamos aguardar o resultado da histologia. Espero estar errado. Eu te digo como é, Melanie. Você é um bom médico e entende tudo sozinho. Melanie agradeceu ao colega. Ele era o melhor cirurgião do hospital e nunca cometeu um erro em sua memória. Ele disse ao sogro que teve uma exacerbação do pâncreas, que começou a sangrar e os médicos pararam. Acontece. Mas Mason Cooper entendeu tudo de seus olhos. Você é uma boa médica,
Melanie, mas não pode mentir. Estou falando do que se sabe agora. Quanto me resta? Perguntado. Fizeram uma histologia, confessou Melanie, há sinais de um tumor. Mas pode ser benigno. Com isso, você pode viver em paz toda a sua vida. E se for maligno, então haverá uma operação, um tratamento. Mas eles ainda vivem com isso. Tudo estará bem. Cooper Sênior balançou a cabeça. Sinto que chegou o fim, por isso não quis ir para o hospital. Antes do tempo, eu queria estar com minha sobrinha. A Emma é maravilhosa. Ela está interessada nos assuntos da empresa. Eu a mantive informada, e ela ajudará Marcos quando eu for embora. Melanie balançou a cabeça. Você se enterra cedo, disse ele. Todos os homens da nossa família morrem antes dos 60 anos. E eu tenho 59, como você sabe. Estes são estereótipos. Anteriormente, as pessoas não viviam até os 30 anos. Melanie queria animar o sogro, mas ele entendeu tudo pelo olhar dela, e talvez até antes, quando veio a chateação. Melanie não incomodou Marcos antes do tempo. Mas quando os resultados do teste chegaram, ele teve que dizer a verdade. Como é isso? Marcos passou as mãos pelos cabelos. Eu estava em choque. Acontece. Seu pai disse que a mãe dele também tinha um tumor pancreático naquela época, eles não tratavam direito. Ela disse que não teve tempo de saber o diagnóstico exato, pois foram baleados. Sim, é assim. Ia para o hospital, mas não teve tempo. Agora existem maneiras de prolongar a vida. Você só precisa ser tratado. O tumor pode ser retardado. Marcos não podia acreditar no que estava ouvindo. Melanie continuou, torcendo por todos, e Emma também estava em choque. Ele se recusou a acreditar que seu tio estava morrendo. Ele disse que tudo isso era um erro, uma mentira, e inspirou Mason. Sua negação foi uma reação natural. Ela acabará de encontrar um ente querido e agora se preparava para perdê-lo. Mason viveu para ver o nascimento de sua neta. Ele conseguiu segurá-la em seus braços antes de morrer. Para a surpresa de todos os médicos da família, Melanie teve uma menina. Embora todos os ultrassons indicassem que haveria um menino. A condição de Mason estava se deteriorando rapidamente. Os médicos disseram que você pode viver anos, mas na verdade foram apenas 3 meses. As razões de seu rápido declínio não podem ser apontadas, como se ele tivesse terminado o trabalho que o atormentou por muitos anos e decidido por si mesmo que estava pronto para partir. Ele encontrou sua irmã, enterrou seu corpo no chão e foi atrás dela. Perto do túmulo de Ruth e seu marido, outro túmulo apareceu, Mason Cooper. Por muitos meses as flores não murcharam. Mason tinha muitos amigos, muitas pessoas que o amavam e apreciavam. Colegas, amigos, família. Emma chegou ao túmulo, mas não sabia o que dizer. Silenciosamente ele se levantou e saiu, considerando o ritual do enterro uma estúpida formalidade. Ele sempre estará comigo, ela sempre dizia, como se a negação não a tivesse deixado ir. Quando o testamento de Mason Cooper foi anunciado, todos os parentes estavam no corredor, ele conseguiu inserir Emma na propriedade. Ele comprou uma casinha à beira do lago, que Ruth adorava. Pertencia à sua família. Sempre por um tempo eles até viveram nele. Mason ainda era um adolescente na época. Depois de tantos anos, a casa assentou-se. Mason transformou em uma mansão de campo, remendou as paredes e fez reparos, instalou um sistema split. Emma também herdou uma pequena quantia em dinheiro. Isso seria suficiente para sua própria casa em sua cidade. E agora ele possuía 5% da empresa, chefiada por Marcos. Ela poderia receber uma pequena quantia de dinheiro a cada mês. Seria um bom aumento. Melanie ficou sinceramente feliz por ela, abraçou-a. Você está brincando? Emma perguntou a ele. Bill esperava obter uma parte significativa da empresa e outras propriedades.
Mason levou tudo que pertenceu à minha mãe para meu pai. Ele não merecia pelo menos sua casa? Melanie ficou surpresa. Emma nunca havia demonstrado interesse por coisas materiais antes. Ele falava o tempo todo sobre sua família, como era sortudo por conhecer seu próprio tio. Mas a casa foi vendida. Mason comprou outro. Não se preocupe, você pode morar na casa dele. O que você quiser, disse Melanie. É uma pena que você não tenha tido tempo de escrever para mim. Agora, então, a casa virá até você. Você tem o seu e a empresa também foi para Marcos. Todo. E eu tentei ser útil. Eu também faço parte desta família, disse Emma. Melanie estava confusa. Ela não esperava tal reação. Emma saiu com a frase: "Te vejo no tribunal." Marcos e Melanie permaneceram de pé, percebendo o que havia acontecido. Em um piscar de olhos, transformou-se em uma concentração de ganância e malícia. Ela não era assim, queixou-se Melanie, provavelmente a dor sim. Marcos balançou a cabeça. Eu disse ao meu pai, mas você não. Percebi imediatamente que este familiar tinha um estigma no barril. Ela subiu em todas as brechas da empresa, ansiosa para estar presente em todas as negociações. Quase estragou o pedido. Eu teria ido para os concorrentes se não tivesse corrido a tempo. Meu pai já estava doente então. E ela, disfarçada de filha carinhosa, anda pela empresa como uma anfitriã. Eu nem sinto que pertenço lá. Este é o legado do pai. Eu não ficaria surpreso se ela não fosse sobrinha do meu pai. Largue. Ela não é um dom, é claro, mas você não pode culpá-la. Você se lembra de como ele chorou no funeral? Você também chorou quando o corpo de Ruth foi entregue ao chão. E que? Isso não faz de você filha dele. Se ela processar, farei de tudo para expô-la. Ela confirmará o relacionamento deles ou ficará sem nada. Emma continuou morando na casa de seu falecido tio. Ela já se sentia como uma amante nele. Marcos e Melanie decidiram esperar. Você nunca sabe o que você disse em seu coração virá aos seus sentidos. Na verdade, ele não vai processar, pensou Melanie dessa forma. Mas Marcos disse imediatamente que esperava pelo melhor, mas obviamente precisava se preparar para o pior. Quando a intimação judicial chegou, Marcos estava fora de si. Mesmo que ela seja parente, ela não é filha. O que diabos está acontecendo com ela? Ele já tinha dado a ela mais do que o suficiente. Não se preocupe, disse Melanie, tentando acalmar o marido. Ela embalou sua filha, Mirabelle Cooper, em seus braços. O nome foi escolhido para ela pelo próprio Mason Cooper. Não pertencia a nenhum de seus conhecidos, mas ele apenas gostou do som. A menina era muito parecida com o avô. E agora, olhando em seus lindos olhos azuis, toda vez que Marcos via o olhar amoroso de seu falecido pai prematuro. Marcos e os advogados da empresa revisaram os documentos. Emma teve uma oportunidade real de fazer parte da empresa por conta própria. Nos últimos meses, Mason teve a imprudência de lhe dar o direito de assinar. Ela colocou sozinha, apenas com a permissão dele. Mas o tribunal pode considerar isso como uma contribuição da garota para a empresa. Seu nome estava no testamento. E Emma insistiu que ela estava com Mason até o último minuto, que ela se jogou fora da empresa e tratou seu tio morrendo de câncer. Nesse cenário, você tinha boas chances de aumentar a participação ou entrar na empresa. Quanto tempo essa pessoa vai demorar? Ou devemos dizer arruiná-lo? O litígio se transformou em um verdadeiro golpe para Marcos. Ele viveu a tragédia da morte de seu pai, e seu nome era constantemente esclarecido nas reuniões. Além disso, Emma compôs uma lenda tão grande que Marcos quase pulou da cadeira para estrangular o réptil no local. Meu tio disse que quer me tornar coproprietário da empresa. Eu estava mais perto dele do que meu próprio filho. Isso pode ser confirmado por qualquer pessoa da empresa. Trouxe várias testemunhas comigo e meu advogado as chamará para interrogatório.
Vivi na pobreza toda a minha vida, mas minha reivindicação não tem fins lucrativos, mas apenas a realização dos últimos desejos de Mason Cooper. A doença o levou embora antes que ele pudesse me entregar o trabalho de sua vida. Mergulhei nos processos da empresa, estudei dia e noite, estudando a história da empresa desde os primórdios. Eu não sei tudo, Marcos, com todo o respeito, ele está apenas sentado lá. Os funcionários da empresa também irão informá-lo sobre isso. Nossa empresa contribui muito para o desenvolvimento da região, fornece bens e empregos para as pessoas. Vou garantir que floresça. Marcos, sim, claro, você quer me ajudar com isso. Por enquanto, limitou minha presença em negociações importantes, cortou um departamento da empresa. Embora eu seja um acionista. Seguindo essas palavras de Emma, as maçãs do rosto de Marcos começaram a tocar. Ele cerrou os punhos. Melanie não estava por perto. Ela estava em casa com o bebê. Vários colegas da empresa, com quem Emma conseguiu se insinuar, testemunharam contra Marcos. Ele era duro, exigente, como seu pai. Emma, como se viu, todo esse tempo estava construindo relacionamentos com a equipe, para que eles a apoiassem mais tarde. Ele realmente tinha percebido tudo? Em casa, Marcos rasgou o metal, contando os truques de seu primo. Melanie estava com medo até de dizer uma palavra. Mas isso não é tudo. Você sabe quem lhe forneceu um advogado? Melanie, você vai cair? Meu advogado só soube disso hoje e fiquei em choque. Este é o nosso concorrente, aquele que está tentando comprar a Dandisoft, Darren Sanders. Ele deu a ela um advogado. Não resisti e liguei para ele. Darren disse que conheceu Emma em uma das reuniões de negócios e que gostou dela. Naturalmente, ele gostava mais dela do que de mim. Se Emma for dona de metade da empresa, será mais fácil para ele colocar as mãos nela. Você não achava que Emma poderia trabalhar para Darren? Inicialmente, seu pai viu nela uma semelhança com sua irmã morta. E para ser honesto, eu não. Estudei anatomia humana. E talvez Emma tenha o mesmo cabelo de Ruth, o mesmo penteado, mas é superficial. Forma do crânio, maçãs do rosto e características faciais. Não há tantas semelhanças. Marcos ergueu as sobrancelhas. Para começar, ele nem pensou que tudo poderia ser uma farsa. Meu Deus! Então ela poderia levar seu pai para o túmulo. Os médicos disseram algo como se ele estivesse tomando algum tipo de veneno. E ele até recusou seu amado uísque durante o tratamento. Senhor, esta mulher é apenas Satanás disfarçado de homem. No dia seguinte, Marcos e Emma se reuniram com os acionistas no escritório. Emma conseguiu agradar a muitos, mas a maioria ainda avaliou adequadamente a situação. Marcos está neste negócio há muitos anos. Ele é o herdeiro direto, e foi ele que a maioria dos acionistas viu na mesa da diretoria da empresa. Eles já foram apoiados por várias pessoas que há muito estão insatisfeitas com a gestão de Mason Cooper e querem derrubar o governo. Sempre haverá aqueles. Melanie deixou o bebê com uma babá e foi para a casa de Mason. Ele sabia onde guardava a chave reserva. Ela queria olhar ao redor, vasculhar as coisas desta mulher. Uau, porque Melanie salvou a vida dele com as próprias mãos. Fica aqui sua gratidão. Não é bom pensar assim, mas Melanie se arrependeu de não tê-la afastado e começou a se sentir culpada por tudo isso. Emma realmente estragou Mason? Melanie realmente queria encontrar pelo menos algo que ajudasse o marido a se livrar dela. A chave estava faltando. Emma cuidou disso. Mas o alarme disparou. Aparentemente, ele se esqueceu de desligá-lo ou nunca o dominou. Melanie viu a janela aberta no pátio e não resistiu. Deus! Se ao menos os vizinhos não vissem, ele sussurrou, removendo a tela e rastejando por uma grande janela de plástico. Melanie estava lá dentro. Estava limpo lá. O uísque favorito de Mason Cooper estava sobre a mesa. Isso trouxe de volta memórias nostálgicas para Melanie. Como você sente falta dele?
Ela olhou. Mas ela não precisou ficar lá por muito tempo. Melanie encontrou um pacote de uma droga poderosa na lata de lixo nos fundos. Como enfermeira, ela sabia com certeza que a droga simplesmente destrói todo o trato gastrointestinal. E é categoricamente contraindicado em doenças do pâncreas. Você adicionou ao Mason? Do que mais essa mulher é capaz? Quando ela estava saindo, Melanie notou um pedaço de papel saindo de trás da mesa da cozinha. Aparentemente, ele chegou lá por acidente. Ele o pegou, limpou as teias de aranha e engasgou. Foi um teste de DNA. Mason Cooper pediu um teste de DNA alguns dias antes de sua morte. Então ele duvidou que Emma fosse sua sobrinha. E não em vão o teste dizia que ela tinha 99 anos e 9 não era parente dela. Aqui estão as novidades. Então ela é apenas uma vigarista. Mas e todas essas histórias que seu pai contava? Melanie mal conseguiu esperar por Marcos. Chegou em casa de bom humor. Olá, carinho. Marcos costumava beijar Melanie no topo da cabeça. Você não vai acreditar no que aconteceu hoje? Emma demonstrou total incompetência. E alguns acionistas disseram sem rodeios que ela não deveria interferir nos assuntos da empresa de forma alguma. Vou tentar pagar ele, compraram as ações dele e pronto, exultou. Melanie entregou-lhe um pacote de pílulas de teste de DNA e contou-lhe tudo. Que imprudente de sua parte. A melhor maneira de colocá-lo em ação. Acho que precisamos contar ao pai de Emma, disse Melanie. Perto da tarde, Melanie, Marcos e Colin dirigiram-se para a casa onde Mason estivera há pouco tempo. Vendo um valentão familiar pela janela, o pai de Emma correu de um lado para o outro pela casa. Mas não havia para onde correr. Eu irei primeiro e te direi quando será possível você entrar. O Sr. Cooper e eu sempre fizemos isso, Colin explicou com um sorriso. Desta vez, o homem foi mais falador. Ele escancarou a verdade para Marcos. Sim, e para o inferno com você, e com ela também. Você não tem ideia de que tipo de pessoa minha filha é? Eu mesmo não sou um presente. Mas Emma é um demônio. E ainda a menina jogou a menina da vizinha no poço porque ela tinha um vestido mais bonito que o dela. Ele estudou melhor do que ninguém, mas começou a matar aula. Bebeu, fumou um pouco de lixo. Quando me disseram que ela organizou um bordel em nossa aldeia com idiotas locais, fiquei simplesmente chocado. Melanie ergueu as sobrancelhas. Consertado? Sim, esta é minha filha. Te enganei. Da última vez, Emma disse que era necessário. Ela me chantageou. O fato é que então, 20 anos atrás, traí meu amigo. Peguei o dinheiro. Eu precisava deles para alimentar minha família. Irmãos em carros pretos me protegeram e ofereceram uma boa quantia. Eles ouviram o telefone da sua tia e sabiam que a família dela estava chegando. Se proteja de mim, acertei com os bandidos, peguei o dinheiro e, quando eles entraram no quintal, acabei de sair de casa. Eu pensei que eles iriam matá-los ali mesmo. Os bandidos os colocaram em um carro e mandaram que fossem direto para o lago. Quando entrei em casa, vi que sua filha havia saído do quarto. Ela estava dormindo e os bandidos não a viram. Na verdade, ele estava preocupado com o menino. Eles queriam eliminar os concorrentes. Na época, era muito dinheiro. Então peguei minhas 30 moedas de prata e fiquei com o filho dele, que ficou órfão de mim. Minha esposa Lala era uma pessoa muito difícil. Ele tinha um temperamento ruim. Ele viu, correu para lutar. E eu fui criado em uma família religiosa, não costumava bater em mulher durante toda essa história. Lala estava com seus pais em outra cidade com nossa filha Emma. Eu sabia que meu amigo marido Ruth também batizou sua filha. Ligamos, depois conversamos. Minha Emma nasceu 2 semanas atrasada. E eu dei o mesmo nome. Tive ciúmes, tentei ser como meu melhor amigo de infância e depois o traí. Eu nunca vou me perdoar por isso. Por outro lado,
Se eu não tivesse pegado o dinheiro, eles teriam me ameaçado e saído impunes de qualquer maneira. Eu poderia morrer, eles poderiam pegar minha família, minha filha. Foi o mal menor para mim. Eu não poderia fazer de outra forma, estar sob a boca de suas armas. Ele viu, correu para lutar. E eu fui criado em uma família religiosa, não costumava bater em mulher durante toda essa história. Colin olhou para o dono da casa intimidado. Dei-a a um orfanato e deixei-a à porta. Ela era muito jovem e mal se lembra. Ela escreveu em um bilhete que seus pais haviam morrido e seu nome era Sofia. Ele poderia escrever seu nome, mas queria misturar as impressões. Eu sabia que eles estariam procurando por uma criança com um nome estranho. Melanie e Marcos saíram de casa. A cidade estava tão quieta, bem. Horizonte, pôr do sol. Ar fresco e cheiro de feno dos campos. Paraíso em sua forma mais pura. Espere. Não contei a ele a coisa mais importante sobre Emma. Meu pai os alcançou no limiar e minha Emma matou sua mãe quando ela começou a criá-la. Eles brigaram. Não pela primeira vez, Emma ficou com tanta raiva que atacou a mãe com os punhos, arrastando-a para a varanda e empurrando-a. Havia um engraxate de ferro lá embaixo. Lala bateu nela, ela me implorou para não arruinar sua vida e assumir a culpa. E eu aceitei. Ele disse que estava bêbado, brigou com a esposa e ela passou mal. Fui preso por homicídio imprudente. Quando saí, ela veio até mim várias vezes e depois desapareceu. Antes da visita de seu pai. Emma me ligou e me disse para mentir para a pessoa que iria perguntar por ela. Ele me disse para dizer que ela não era minha filha, que ela era filha do meu amigo morto. Recusei, mas ele ameaçou me contar como havia traído meu amigo. Como ele e sua esposa foram mortos anos atrás por minha traição. Infelizmente, foi tolice compartilhar essa informação com ela. Eu concordei e menti, sabendo que ela era capaz de tudo. Tenha muito cuidado com ela. A mão dele não vai vacilar se ele jogar uma faca em você, disse ele, mostrando uma enorme cicatriz na palma da mão. No caminho de volta, Melanie e Marcos ficaram em silêncio. Não foi fácil digerir esta informação. Melanie tentou aceitar a ideia de que a garota ferida e indefesa que havia ido para o hospital era uma psicopata perigosa. Ela disse que seu pai espancou ela e sua mãe e a matou enquanto estava bêbado. Então, o que realmente aconteceu? Foi ela quem matou a mãe, forçou o pai a posar para ela. Marcos consultou um advogado e eles insistiram em um teste de DNA. No mesmo dia, Marcos recebeu uma ligação informando que o médico da clínica havia sido intimidado e orientado a alterar o exame. No entanto, ele foi avisado sobre essa possibilidade de antemão. O médico não apenas forneceu informações importantes ao tribunal, mas também nomeou as pessoas que o intimidaram. Esses eram os concorrentes da empresa, próximos a Darren Sanders. Eles conseguiram atraí-lo, porque, quando foram presos, seus subordinados cantaram como um rouxinol e entregaram o chefe. Acontece que a menina não iria conhecer sua família. Darren descobriu as fraquezas dos donos de uma empresa rival e desenterrou a história do desaparecimento da irmã de Mason, Ruth, que também tinha seu próprio negócio naqueles anos. Após a morte de Ruth, Mason recuou e redirecionou a empresa em uma direção diferente. Ele se rendeu aos bandidos, temendo por sua vida e pela vida de sua família. Ele estava cansado dessa guerra terrível, porque ela já tirou quase todos os seus parentes e parentes dele. Darren foi até o pai da empresa e descobriu a verdade. Ele estava bebendo na época e estava conversando sobre tudo como se estivesse em espírito. Você nem vai lembrar. Eu o confundi com um companheiro de bebida comum, já que há muitos deles em sua cidade. Darren encontrou Emma e a convidou para se infiltrar na família Mason. Através de Melanie, tudo tinha que parecer natural. Fazendo uma confissão para amenizar sua culpa, Darren Sanders disse que a própria Emma pulou de uma janela para que seus ferimentos fossem graves. Ela fez isso sem medo com um sorriso no rosto, o que assustou Darren pra caramba. Ele também admitiu que forneceu pessoalmente a ela medicamentos de uma farmácia.
Ele disse que não sabia por que ela estava tomando remédios fortes. Só mais tarde ela confessou a ele que estava envenenando Mason. Ele não queria esperar muito para receber sua herança. Quem sabe o que realmente aconteceu? Eles foram presos. A princípio ele se recusou a falar, mas depois falou. Ele falou apenas uma vez em um encontro pessoal com Melanie. Eu não podia acreditar que Emma era tão terrível. Ela marcou um horário e eles a deixaram entrar. Diga-me, você não sentiu pena de Mason? Ele também era uma pessoa maravilhosa. Ele me disse que iria ajudá-lo assim. Mesmo que você não seja sobrinha dele. É verdade que ele foi envenenado? Melanie sabia que era verdade, mas queria ouvir de Emma. Ela piscou os olhos e sorriu. Por que você está surpreso? A irmã dele e um homem arruinaram a vida da minha família, e meu pai foi atormentado pela culpa a vida inteira. Seu amigo simplesmente não tinha o direito de arrastá-lo para tal problema. E acho que ele fez a coisa certa ao aceitar o dinheiro. Servi-los. Ruth e seu marido nem pensaram que estavam colocando minha mãe e meu pai em perigo. Eles eram mais importantes do que sua própria pele. Então, por que meu pai teve que arriscar tudo por aqueles amigos? Amizade? Amigos fazem isso? Tais amigos para um baú? Sim, para o museu. Sim, eu envenenei Mason, mas vou te dizer, teria chegado a isso de qualquer maneira. Ele bebeu, ficou doente, não dormiu. Eu apenas acelero o processo. Mas pensei que ele estava apenas juntando as barbatanas enquanto dormia. E ele teve câncer. Ele não concordou com o plano. Muito longo. Porém, Melanie olhou para a cara de louca de Emma. Quer dizer, você cortou o cabelo especificamente só para se parecer com ela? Ela perguntou. Claro, Darren me levou a uma esteticista e eles corrigiram minhas maçãs do rosto para que eu parecesse mais com ela. O penteado, a cor da roupa, tudo foi pensado. Claro, você não foi estúpido o suficiente para ver a semelhança. Mas Mason viu. Esse foi o cálculo. E se eu não tivesse visto, se não tivesse notado a semelhança, e não tivesse fotografado? Eu teria encontrado você, ou ido para sua casa e visto Mason. Daria um jeito de insinuar para ele ou para você que sou parente da família desaparecida? Sim, havia 1000 opções na minha cabeça. Você não sabe, mas minha inteligência é superior à de Einstein. Vocês todos são apenas um bando de ovelhas para mim. Melanie levantou-se. Então por que você é tão esperto que acabou atrás das grades? Ela perguntou. Os olhos de Emma se iluminaram com um brilho malicioso. Mão de vaca. Não havia necessidade de processar. Mas eu aprendi minha lição. Estarei livre e visitarei você e sua filha Mirabelle. Nos encontraremos novamente, acredite. Melanie saiu correndo da cela com a risada alta de Emma. Ela riu feliz. Ele conseguiu assustar Melanie. O tribunal não conseguiu vincular o envenenamento de Mason ao caso. Marcos não consentiu com a exumação do corpo. Sim, já faz muito tempo. Dificilmente teria ajudado. Emma só foi condenada por fraude por 1 ano. Darren também recebeu um mandato, mas condicional. Sua empresa logo foi vendida e o próprio Darren correu para deixar a cidade, onde a cada segundo sabia sobre esse caso de alto perfil. Melanie e Marcos levantaram várias instâncias e conseguiram encontrar a verdadeira filha Ruth. Acontece que a menina cresceu em um orfanato, depois desaprendeu e voltou para suas paredes já como professora. Ela amava este lugar e tentava dar a cada criança deixada sem seus pais calor, amor e carinho. O nome dela era Sofia. Vendo a garota, Marcos derramou lágrimas e Melanie também. Ela olhou para eles incrédula. Você veio para adotar uma criança? Sofia sorriu. Não, viemos dar-lhe um pai e uma mãe. Em vez disso, fale sobre eles, porque eles não estão vivos. Este é seu primo Marcos.
Para a surpresa de Melanie e Marcos, a garota não se levantou da cadeira. Descobriu-se que Sofia estava paralisada. Não muito tempo atrás, ele caiu da janela enquanto lavava e sofreu uma grave lesão nas costas. Agora suas pernas não obedeciam e operações caras estavam, é claro, fora de seu alcance. Como você trabalha paralisado? Melanie perguntou. Você se acostuma com tudo. É verdade que estou me acostumando. Às vezes quero me levantar, mas não consigo. Eu esqueço. Você vai se levantar. Marcos afirmou com firmeza. Agora ele via uma semelhança real com Emma. Anton fez um teste de DNA e obteve resultados positivos. A filha Ruth foi encontrada. Pena que seu pai não percebeu isso. Marcos levou Sofia para a Suíça e lá ela passou por uma operação única. Ele pagou muito dinheiro, mas sendo primo não havia do que se arrepender. Quando Sofia voltou, ela começou a morar em sua casa. Melanie cuidou dela. Sofia se recuperou cerca de 1 ano depois de conhecer Marcos e Melanie pela primeira vez. Ela continuou a trabalhar no orfanato, manteve-se fiel a si mesma, assim como Melanie, que, apesar das conexões do marido e muito dinheiro, continuou trabalhando em uma simples clínica municipal e ainda aceitava pacientes sem apólice. E ela ajudou a todos que precisavam de ajuda. Emma foi transferida para outra colônia. Ela tentou fugir, feriu um guarda que tentou detê-la. Recebeu um novo mandato e, ao que tudo indica, agora não deixará tão cedo a colônia de regime estrito. Marcos transferiu a enorme casa de seu pai para Sofia e deu a ela ações da empresa. Ele cuidou dela como uma irmãzinha. Melanie também se apaixonou por sua filha verdadeira, Ruth, como se fosse sua própria irmã. Depois de ir trabalhar, Sofia logo começou um relacionamento amoroso com um homem. Acabou sendo Colin, o guarda-costas de Mason. Eles se conheceram no cemitério, onde Colin costumava ir, com saudades de seu antigo patrão. Sofia também costumava visitar o túmulo de seus pais. Eles começaram a conversar. Colin disse que era casado, mas sua esposa o traiu com seu melhor amigo e foi com ele. Colin a deixou ir. Eles têm uma filha em comum. Sofia estava confusa. Ele gostou do calor com que falou do Sr. Mason Cooper. Colin era incrivelmente comovente, romântico e amoroso. Além disso, com ele, Sofia se sentia atrás de um muro de pedra, literal e figurativamente. Marcos aprovou a escolha da irmã. Agora Sofia e Colin vão se casar. E Melanie e Marcos estão esperando seu segundo filho. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Inscreva-se no canal, avale como. Adeus.